Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse que em Yeshua foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, dominações, principados ou potestades, como lemos na Bíblia em português. E ainda diz, tudo foi criado por ele e para ele. Esse tudo inclui os principados e potestades. A palavra potestade, no termo original grego, aramaico e hebraico, é autoridade. São principados e autoridades, se referindo a uma espécie de divisão de territórios, de domínio espiritual. São tipos de dominações espirituais que ocorrem dentro do mundo material. A expressão principados e potestades se refere a isso, dominações espirituais dentro do mundo material. Em sua carta, Paulo está afirmando que o próprio Yeshua criou essas divisões de comando no mundo espiritual, se referindo primeiramente aos anjos, que atuam como um exército, mas também se referindo aos espíritos imundos, que em várias situações agem como se fosse um tipo de milícia. Colossenses 2,10 diz que Yeshua é o cabeça de todo o principado e potestade, toda autoridade espiritual, que decorre do mundo espiritual. Todo tipo de autoridade espiritual está sujeita a ele, tanto a dos anjos quanto a dos demônios, porque os espíritos impuros não podem fazer tudo o que querem. A palavra de Deus nos ensina isso. Quando Yeshua se manifestou de modo velado a Daniel, a pessoa diz, quem é aquele ser que apareceu para Daniel no capítulo 8? Seria um anjo? Seria Miguel? Pela descrição a gente vê que era o próprio Yeshua em sua forma de Elohim. E quando Yeshua apareceu para Daniel, ele já chegou dizendo, o príncipe da Pérsia estava fazendo resistência a ele, mas Micael, chamado Miguel, veio para ajudá-lo. Os anjos não agem de modo avulso. O exército dos céus tem bases específicas por região. E assim também os espíritos malignos, que em tudo imitam as coisas de Deus. A gente vê, por exemplo, que alguns tipos de males, alguns tipos de pecado, alguns padrões de bondade parecem às vezes ser regionais, culturalmente regionais. O tipo de mal que predomina no Brasil é um, o tipo de mal que predomina na Índia é outro, em Israel é outro, e por aí vai. Tem alguns países que coisas que a gente considera como bem ou como mal são culturais apenas. Alguns países têm traços culturais que são nitidamente inspirados em ações malignas. O termo principado indica que há uma linha de comando em cada lugar. Alguns espíritos atuam em lugares semelhantes, com os mesmos tipos de visão e comportamento. E a palavra potestade se refere à autoridade espiritual em geral, seja do bem ou do mal. Demônios e espíritos inferiores são como milícias regionais. Cada país tem um tipo de predomínio espiritual, que acaba se refletindo na própria cultura. Aliás, aí, nesse caso, a palavra cultura esconde muita coisa. Tem muito bem e muito mal disfarçado de cultura. Em países muçulmanos, por exemplo, o que a gente vê? As pessoas têm visões bem diferentes sobre bem e o mal, sobre como tratar a mulher. Em relação ao Brasil, Europa, América e os outros países, são visões bastante rígidas, bastante difíceis. O predomínio espiritual por região criou vários tipos de prisões culturais. A maioria das pessoas está aprisionado mais ou menos nas mesmas coisas. E o padrão de bem ou padrão do mal é o mesmo. Até na hora de oprimir a pessoa ou de se fazer algo que se considera um bem. É o que nós definimos como dominações. Existem vários tipos de dominação espiritual. Em alguns lugares do mundo tem mais depressão, mais síndrome do pânico, mais homossexualismo. Alguns povos são mais libertinos, mais erotizados. E tudo isso são dominações espirituais. Pelo fato dos espíritos malignos agirem como se fossem milícias, nos lugares onde eles mais conseguem aprisionar as pessoas, é lá que eles se firmam. Ao falar isso, eu até lembro daquele trecho que Yeshua diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele vaga por aí procurando repouso. E não encontrando, ele diz, voltarei para minha casa. E quando ele volta, que a casa está arrumada, ou seja, quando a pessoa começou a se libertar de tudo que vivia, e ele quer voltar para aquela pessoa, ele leva outros com ele, piores do que ele. A dominação espiritual funciona assim. Em alguns países do mundo, por exemplo, a gente vê determinados excessos culturais. O excesso de machismo dos coreanos, o excesso de timidez dos japoneses. Tudo isso são prisões espirituais.
São situações que a pessoa não consegue se libertar sozinha, nem por vontade e nem por decisão própria. E tudo isso que eu citei são dominações. São ações de fundo espiritual, que quando se apegam a uma pessoa sem Deus, não tem quem liberte. Tem gente que acredita que com uma oração, colocando a mão na cabeça, vai libertar a pessoa de uma dominação espiritual. Dominações espirituais são coisas que só o próprio Yah, Deus Eterno, por algum propósito, pode libertar. E é por isso que todos os povos da Terra precisam de Yeshua HaMashiach. Todo mundo precisa de algum tipo de libertação, de algo que é espiritual, que trava a pessoa e ela passa a vida inteira limitada. Algumas pessoas estão presas a pecados que, por mais que a pessoa tente, ela não consegue se libertar daquilo. E chama irmão para orar e faz campanha e nada. Dominação espiritual só o próprio Deus pode desfazer, se ele tiver um propósito específico para aquela pessoa. Já ouvi testemunhos de pessoas que em Yeshua HaMashiach deixaram de praticar o homossexualismo. Isso existe? Existe. Depende do propósito do Deus Criador. Eu mesmo, por volta de 2005, 2006, tive um momento depressivo. A vida terrena tinha se apagado de dentro de mim. Mas Yah me libertou daquilo sem nem eu saber exatamente como que ele fez. Eu não sabia que ele tinha propósitos específicos para mim. Depressão, síndrome de pânico também são dominações espirituais. Eu fui libertado de um quadro depressivo. Muitas pessoas que me conhecem nem sabem que eu passei por isso, mas Yah me libertou diretamente do jeito dele. Só Yeshua tem a capacidade de libertar qualquer pessoa de tudo. Você lembra da passagem de texto sobre o Gadareno? Quando a gente lê sobre o endemoniado Gadareno, ele andava para cima e para baixo, nos túmulos, quebrando as coisas, atribulando os outros. Ninguém chegava perto, porque ninguém é capaz de resolver isso. Mas Yeshua foi lá, e sem precisar colocar a mão, e disse, sai desse homem. E tinha o quê? Legião, um grupo de 6.000 demônios. Você acha que só porque o crente vai à igreja todo domingo, ele pode expulsar 6.000 demônios de uma pessoa? Não. Se tentar, corre o risco de ser aprisionado. Só Yeshua pode intervir em uma dominação espiritual. É por isso que todos nós precisamos dele. O mundo está cheio de dominação espiritual. O Brasil tem seus principados específicos. O grande problema do Brasil atual é que muitas pessoas não estão mais acreditando em Deus, não estão acreditando em Bíblia, e além de não acreditarem em nada, ainda fazem piada, ainda zombam. Isso aí agrava a situação espiritual do povo brasileiro. Todo mundo precisa do Deus Criador, mas ainda não se deu conta disso. Que o Deus Eterno possa abrir a mente de quem ouve essa explanação.